Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer, a segunda aula do desenvolvimento do aplicativo do iFood. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos centralizar, deixa eu botar essa imagem para cá, vamos fazer esse ajuste para centralizar. Aqui eu vou incluir um íconezinho, que é uma setinha para baixo, que eu vi que tem nos outros aplicativos. Vamos incluir também, essa bolinha que tem uma quantidade aqui de notificações em cima do nosso ícone aqui, tá bom? Vamos estilizar a nossa tab bar. E vamos também criar esse item aqui, que nós vamos passar um conceito muito legal de componente, né? Então nós vamos criar um elemento aqui que você conseguir replicar para os demais, né? E apenas passando como parâmetro a imagem e o texto que você quer. Então que vai facilitar bastante, então esse é um conceito muito interessante aqui para você evitar repetição e facilitar a sua manutenção. Então vamos lá, vamos começar fazendo essa centralização aqui, bem como adicionando esse ícone e depois a gente vai fazer adicionar esse ícone, esse container aqui que vai ser pra gente, que tem um texto aqui no meio que sinaliza a quantidade de notificações. Então bora lá, gente. Estamos aqui no nosso aplicativo da última aula. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu estou dentro da minha widget tree. Então eu vou clicar na minha row. Então você vê hoje que eu tenho uma linha. E lembra que para eu colocar um item ao lado do outro, né, eu coloco a row e um item em cima do outro eu coloco a coluna, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, para a gente poder ajustar isso aqui, eu vou criar e vou adicionar uma coluna dentro dessa linha, tá legal? Então vamos lá, botar uma coluna aqui dentro. Por que eu vou botar a coluna? Porque assim eu vou conseguir ajustar eles melhor na centralização. Então vou adicionar duas colunas dentro da linha, que a linha vai fazer duas colunas ficarem uma ao lado da outra, e vou arrastar um ícone para dentro de uma coluna e o texto para dentro de outra coluna. Tá legal? Então vamos lá, criar mais uma coluna. Então já estão um ladinho do outro. E o que eu vou fazer? Dentro da primeira coluna, eu vou adicionar mais uma linha. Por quê? Eu não falei que eu vou adicionar um íconezinho que é parecido com uma setinha para baixo, para sinalizar como se a pessoa quisesse mudar de endereço, tá bom? Então, o que tem hoje na tela home do iFood. Então, eu vou colocar aqui, dentro dessa coluna, mais uma linha. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o meu texto que eu tinha. Eu posso fazer o seguinte. Vou arrastar ele e já colocar aqui direto, tá vendo? Ele já fica. Ele acabou ficando irmão dessa row, mas é só arrastar para dentro da row aqui que resolve. Legal, ficou. Você vê que ele tem tipo uma tabulação para você ficar, pra você saber se ele está dentro ou não. Então se atente a isso na hora de fazer. Legal, vou selecionar meu ícone aqui, vou arrastar para outra coluna, tá dentro, na tabulação certinha, então já está ficando um pouquinho melhor. E agora, por ter essa coluna aqui dentro, as duas colunas aqui dentro, eu vou conseguir trabalhar melhor a parte da centralização. Então vamos lá, deixa eu aproveitar já, vou adicionar esse íconezinho que eu estou comentando. Então, dentro da minha nova linha que eu coloquei, eu tenho um texto, e agora o que eu tenho que fazer? Vou adicionar o ícone que eu comentei. Então eu vou pesquisar aqui dentro dos elementos o ícone. Ele é uma seta para baixo, que eu mencionei. Então eu pesquiso aqui como arrow. Legal, erei isso aqui. Perfeito. A corzinha dele já vou definir para vermelho, que é uma das cores do iFood. Perfeito. Agora vamos incluir, nós vamos aprender um outro elemento novo, né, que é o stack. O que o stack faz? Você é possível sobrepor itens no stack e você consegue mexer no ícone dentro de uma área disponível, você consegue arrastar ele para um lado e para o outro, né? Então eu vou mostrar aqui na prática, vai ficar mais claro para vocês, mas é a forma que a gente vai utilizar para sobrepor os itens. Então vamos lá, eu tenho na minha linha, eu vou adicionar na minha segunda coluna, então eu posso fechar essa, legal. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o componente stack. Dentro de Layout Element você vai encontrar ele. Então no maisinho na coluna você vai colocar o stack. Legal. O que eu tenho que fazer agora? Para você conseguir deixar essa área do stack, onde a pessoa consegue mexer no item, tem que arrastar o ícone aqui para dentro agora. Legal, coloquei aqui dentro do stack tem o ícone. Não mudou nada ainda. Mas o que eu vou dar um exemplo para vocês agora. Dentro do stack eu vou adicionar o quê? Um container. Esse container vai ser a forma que a gente vai criar aquele arredondamento, tá legal? Então aquela bolinha vermelha vai ser através do container. E para fazer isso,
eu vou, com o container selecionado, eu vou mexer na propriedade primeiro Circular Shape, né? Ele pode ser Square aqui, que é um retângulo, na verdade, né? Retângulo Shape ou arredondado. Eu quero arredondado. O que eu vou fazer? Vou mexer na cor já para ficar vermelha. Então, na parte de onde está o Fill Color, eu vou já preencher, então já coloquei como vermelho. E vou diminuir o tamanho dele também, só para vocês verem que eu estou falando que você consegue mexer um item ao stack, que você consegue fazer, você consegue arrastar ele dentro da área do stack e você consegue manipular ele, entendeu? Essa é a principal funcionalidade do stack, para você sobrepor o item. Então você vê que você consegue mexer nesse alinhamento. Se você for alterando aqui, você consegue ajustar o item. Não está dando para ver porque eu estou com o item muito grande para uma área pequena. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. 16 com um tamanho legal para essa área aqui. Fica um tamanho legal esse 16. Só vou aumentar a área do stack aqui. Então, no stack, eu vou definir um widget para ele. Então, eu defini um tamanho para ele, acho que 200. Eu vou botar 150 a princípio. Tá grande, 150. Vou botar 100. Legal, acho que já é uma área boa para a gente trabalhar dentro do stack. Legal, então agora vocês vão ver que se eu selecionar o container e eu vir nessas propriedades aqui, eu estou arrastando ele, mexendo ele para cima, para baixo, eu posicionando ele dentro do meu stack. Vou mexer no zoom aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Mas, por exemplo, eu vou pegar o container e consigo arrastar ele para cá onde eu quero. Então, se vocês forem ver, já está ficando da forma que a gente quer, né? Então, é um pouquinho trabalhoso por conta da área que nós estamos aqui, estamos bem no limite do aplicativo e é um lugar muito pequeno, mas a gente consegue ir arrastando ele, como eu fiz aqui. Então, se você selecionar o container, você vê que mexeram as propriedades de horizontal alignment, vertical alignment, mexeu, né? Eu vou definir isso aqui para 0 novamente. Acho que o que eu vou fazer? O vertical alignment vocês podem deixar 0, tá bom? E esse daqui eu vou mexer um pouquinho nele, vou botar 77. Você pode jogar um pouquinho mais pro lado. Legal, então, só para vocês verem as propriedades, então eu botei no horizontal alignment 0.77 e no vertical alignment 0. O que a gente vai mexer mais é no horizontal alignment, tá bom? Pode deixar 77 até 80, para não ter número quebrado, né? Ele vai arrastar um pouquinho mais. Então acho que ficou bom assim. O que a gente falta de fazer? Dentro do container adicionar o quê? O texto agora, né? Que vai colocar minha quantidade de notificações. Vamos tirar um texto aqui. Não tá legal ainda, mas o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou mexer na cor, para deixar ele branco, né? Opa, pro outro lado. Show, tá branco. Eu vou trocar aqui esse Hello World, vai ser 4. Pensando que tem 4 notificações. Perfeito. Vou deixar o texto mais fino também. Então eu vou mudar um pouquinho aqui. Vou deixar o texto com 200 aqui. Ah, não, ficou muito fino, não gostei. Vamos ajustar ele aqui. Vou deixar ele como 300. Vamos trocar o tamanho dele. Vou botar 10, 12 aqui, tá bom. 12, perfeito. O que falta agora? Centralizar o texto. Então eu vou mexer nessa propriedade do texto, selecionei o text e vou mexer na propriedade text align. Então eu vou marcar center. Vocês vão ver que ele já vai se ajustar um pouquinho mais e vai ficar onde a gente quer. Tá legal? Então vamos tirar o zoom aqui agora. Vamos dar um preview aqui no app através desse olhinho. Então, vamos ver um preview de como está ficando o aplicativo. Bom, para mim ficou legal. Então já sobrepôs aqui o nosso ícone em cima do ícone da notificação. Vamos comparar ele aqui com o nosso aplicativo. Com a imagem do aplicativo, vamos ver. Tá bem parecido, né, gente? Tá bem próximo já. Show de bola. Agora só falta a gente centralizar esse item aqui. Legal. A gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou mexer na coluna. Vou pedir para ela ocupar um espaço maior. Então vou usar esse item Expansion, que eu vou configurar essa propriedade aqui. Você vê que ele expandiu pela linha inteira a minha coluna. Ele só respeitou o tamanho do meu stack aqui. Então, ele ocupando isso, eu consigo ajustar o alinhamento. Então agora ou eu boto ele centralizado aqui, que não tá legal. Por ser
não ser 100%, vamos dizer assim, da área, eu tenho que botar o alinhamento à direita, né, que seria o alinhamento no final aqui, que ele vai ficar centralizado para mim. Então essa é a forma como nós vamos centralizar esse item aqui. Tá legal, gente? Então já está centralizado, tá bem legalzinho. Vou diminuir o zoom aqui um pouquinho. Vamos lá ver no preview. Tá ótimo, bem centralizado, certo? Perfeito. Então vamos agora estilizar essa tab aqui. Bora lá. Então, vamos lá na tab bar. Com a tab bar selecionada, a tab bar é essa parte principal. Nós temos as tabs que são onde nós temos os textos, né? E temos o conteúdo. Então uma tab bar sempre vai ter uma tab abaixo dela. Tá legal? Então vamos voltar para início, que é a única que nós vamos fazer daqui. Vamos começar com a estilização. Então, um jeito fácil de ir para a estilização do label é você clicando no textozinho mesmo, que vai estar dentro da tab. Aí você clica nesse botão Edit Label Style. Essa é uma forma. Porém, existe uma outra forma que é indo direto pela tab bar. Então, voltando aqui na nossa árvore de elementos, se você abrir a tab bar aqui, ele vem nessa parte Label Properties. Então, eu vou selecionar a cor primeiro. Então, lembrei de um ponto. Eu deixei todas as cores e tamanhos de fonte que nós vamos utilizar dentro do conteúdo da aula, lá na Quickify. Vou abrir aqui agora, só para a gente pegar os valores. Então, gente, dentro daqui da aula 2, vocês vão ver que tem todas as cores e estilizações que eu vou utilizar. Então, o background do aplicativo vai ser essa cor, a parte do endereço, qual que é a font size que eu estou utilizando, qual que é o font weight, tá legal? As tabs. Então, vamos começar com a tab. Primeiro projeto que a gente vai mexer é essa daqui, que é Active Tab. Vamos lá. Copio a cor que eu vou utilizar. Perfeito. Então, com a minha tab bar selecionada, eu vou mudar minha cor aqui. Aqui, ó. Selected vai ser a vermelha, né? Então, que é essa corzinha que eu copiei aqui. Então, legal. A não selecionada, a gente vai ter que marcar também. Então, a não selecionada vai ser essa cor meio cinzinha, né? Que eu copiei. Perfeito. Então, já está ficando com a carinha do nosso aplicativo. Uma coisa que eu vou fazer também, eu vou remover, tá vendo que tem uma linhazinha embaixo? No nosso aplicativo não tem isso, então vamos remover isso aqui, que é essa parte aqui do Indicator Properties. Eu vou setar ele para branco, tá bom? Só para não ficar, ele não aparecer aqui. E aí a forma que eu vou removê-lo. Então eu vou marcar ele aqui. Deixa eu ver se eu custom line color. Vamos botar ele branco. Uma questão importante. Vamos definir a cor da nossa página também, que é importante. Então eu vou vir na minha árvore de elementos, que é o widget tree, seleciono a minha página e mudo aqui o background, tá bom? Então o background a gente vai definir para esse daqui, F1, F4, F8, que ele vai ser a mesma cor da nossa linha da tab bar, tá bom? Então na minha tab bar aqui, a minha cor do meu indicator properties vai ser esse daqui. Então vamos lá. Mudo aqui meu hexadecimal, você vê que ele vai ficar invisível agora. Legal. Perfeito, gente. As fontes, né,
para a gente trocar a fonte é no mesmo lugar, o font size e o font weight que a gente vai configurar, então já está definido aqui como 12 e o font weight 400, tá bom? Perfeito. Próxima parte que nós vamos fazer é agora trocar esse conteúdo, né? Então vamos abrir de novo o nosso layout aqui, vamos ver como que a gente vai estruturar. Perfeito, layout em mãos. Então como que a gente vai fazer? A gente está vendo que essa parte aqui da tab, né, ela pode ser uma coluna grande, né? Então a coluna eu consigo empilhar os itens. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar duas linhas aqui, né? Eu vou adicionar uma coluna aqui dentro e duas linhas dentro dessa coluna. Que eu vou ter uma coluna grande aqui para colocar esse item um lado do outro e uma coluna com duas linhas para poder empilhar essas duas linhas, tá legal? Então primeiro a gente vai adicionar uma coluna bem grande, depois a gente vai adicionar uma outra coluna aqui e duas linhas e depois a gente vai criar esse componente aqui, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai remover esse texto. A gente não vai usar para nada. Então simplesmente apago ele e agora eu vou adicionar o quê? A minha coluna. Então dentro da minha árvore de elementos, minha tab bar está selecionada. Vou vir na minha primeira tab bar que é início, certo? Você vai marcar essa tab page aqui. Nessa tab page selecionada, você vai ficar nesse íconezinho aqui, que é onde você vai conseguir adicionar. Então, vou adicionar uma coluna aqui. Legal, já pô toda a área que eu gostaria. Perfeito. Agora eu consigo expandir essa tab bar. Dentro dessa coluna, nós falamos que iríamos adicionar outra coluna, certo? A outra coluna. Dentro dessa coluna eu vou adicionar duas linhas. Perfeito. Opa, acabou ficando dentro da outra linha, mas tem uma coluna. Então já dá pra fica um pouquinho da cara que a gente quer que o aplicativo tenha. Uma coisa que eu vou fazer, deixa eu ver na imagem, mas ele não vai até o final aqui. Então, o que falta fazer? Botar um espaçamento aqui, né? Então eu vou botar só um espaçamento para ele ficar próximo aqui do aplicativo. O que eu vou fazer? Eu vou botar isso na minha coluna. Então nessa coluna aqui eu vou marcar um page do lado direito e vou botar aqui 20. Acho que 20 ficou bastante. Deixa eu botar 10. Perfeito, 10 está ótimo. Então vai ser a forma que eu vou limitar o tamanho da minha linha para não ficar estourando para o lado, tá bom? Então agora é isso. Então o que é isso? Como a gente vai montar esse componente? O que ele é? Basicamente ele tem uma imagem, certo? E tem um texto aqui nele. Bem simples assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele aqui. Dentro dessa linha eu vou adicionar o quê? Se eu botar um item embaixo do outro, vocês lembram, né? Então tem que adicionar o quê? Uma coluna, certo? Dentro dessa coluna agora, eu vou poder empilhar os dois itens que eu quero, a imagem e o texto. Então eu vou adicionar um objeto, um elemento imagem, perfeito, e vou adicionar o texto. Uma coisa que eu já fiz para vocês também, deixei preparado todas as imagens para que vocês possam utilizar as mesmas imagens que eu. Então é só fazer o download dos arquivos lá na aula, tá bom? Então perfeito, já está ficando com uma carinha próxima, né? Então legal, vamos pegar aqui o tamanho das fontes que a gente vai trabalhar. Então aqui a gente vai trabalhar nesse texto, que eu chamei lá de categorias, imagem e texto, dentro do conteúdo da aula. Ela aqui vai ser tamanho 12 e o font weight dela vai ser 300, que vai ser o light. E a cor está definida lá também. Então vamos lá, primeiro definir esses tamanhos. Falei que ela vai ser 12, o font weight aqui 300 e a cor dela vai ser essa daqui. Perfeito. Já está aqui. Agora só precisamos colocar as imagens. Então, para colocar as imagens, como eu falei na primeira aula, você tem duas opções. Colocando aqui no Project Media /Assets. Porém, pelo tipo das imagens que a gente utilizou, aí eu não consegui subir por aqui essa extensão WebP. O que eu tive que fazer? Eu vim por aqui na imagem e eu selecionei o quê? Mudei o tipo aqui para Asset e fiz o upload por aqui. E funcionou. Então, para fazer o upload por aqui, é só você selecionar essa opção
que você vai conseguir liberar para fazer upload. Então por aqui eu consegui fazer subir, consegui subir. Pelo arquivo de mídias não, mas ele aparece aqui normalmente, tá? Então beleza. Uma forma que a gente vai fazer, a gente vai ser um pouquinho diferente do que a gente vai utilizar aqui, porque a gente imagina que essas imagens, né, quando a gente pensar que vai carregar de uma API ou de um outro serviço, nessas imagens, eu vou utilizar a URL da imagem. Então, eu já vou criar da forma como se fosse utilizar numa API, tá bom? Então, aqui para saber a URL dessa imagem, eu vou clicar nela, ele vai me abrir uma aba e eu vou copiar esse endereço, tá legal? Então, tá aqui, vou copiar esse endereço, volto no meu projeto, árvore de elementos. Então, numa imagem, eu posso deixar marcado network e vou colocar esse endereço aqui. Então vocês vão ver que ele já vai ficar. Mas deixa eu botar a categoria correta, né? Que a primeira é o hambúrguerzinho. Então vamos voltar lá nas nossas mídias. Vou selecionar o hambúrguerzinho. Ele vai abrir para mim aqui. Eu copio e volto para o aplicativo. Perfeito. Deixa eu colocar aqui. Legal. Vamos nessa categoria aqui, qual que é? Restaurantes. Ótimo. Já vamos botar o textinho aqui. Restaurantes. Ótimo. Agora a gente só precisa ajustar o quê? O tamanho da minha imagem, que está muito grande aqui. Então, vamos mudar aqui. Eu vou botar 75 aqui de widget e 75 de altura. Deixa eu ver como que ficou. Está meio grande ainda. Vamos botar 60 por 60 aqui. 60 por 60. Ah, já tá legal. Tá ótimo aqui. Vou tirar o zoom para vocês verem melhor. Tá bem legalzinho já. Show de bola. Tá ótimo assim. Agora, uma coisa que eu vou explicar da imagem, ela tem alguns tipos de configuração que a gente pode fazer, que é nessa propriedade Box Fit. Então, selecionei a imagem, vocês vão ver aqui esse Box Fit. Tem algumas formas que ela vai se aplicar para ou preencher toda a parte, ou para se adaptar em tamanho, ou priorizar a largura, priorizar a altura. Então, tem vários tipos aqui, tá bom? Ou não prioriza nada, ela vai preencher do tamanho que ela é original, né? O melhor que vai se adaptar para a gente, em maioria dos casos, vai ser o Content, que ele vai, dentro da área que a gente definiu ali dos 60 por 60, ele vai adaptar o tamanho da imagem que a gente tem, porque a imagem original que a gente está colocando aqui não é imagem 60 por 60. Então ele vai fazer ela caber no máximo espaço que ela tem ali, de forma que fique, que caiba, que contenha dentro desse 60 por 60, tá bom? Então vocês vão aqui, a gente vai trabalhar com essa forma, tá bom? Com Content. Tem esse daqui que ele tenta preencher a maior área de espaço, então vocês vão vendo, vocês vão testando, sempre vendo qual que se adapta melhor sem quebrar a imagem. Esse daqui de fio, né, não tá tão legal porque provavelmente a imagem que tem lá não é uma imagem quadrada, tentando se adaptar e não tá legal. Já o Content não, ele faz uma distribuição proporcional, tá bom? Esse cover também é legal, só que ele acaba ocupando uma área um pouco maior, né, não é o que eu quero. Esse aqui ele vai ter que se adaptar na largura, ficou bom. Da altura, agora esse aqui você tem que se adaptar para preencher a altura máxima. Esse aqui é sem nenhuma estilização, então ele pega o tamanho da imagem original. E esse aqui ele tenta diminuir a escala da imagem. E você vê que ele fica um pouquinho esticado, mas também daria. Mas o Content para mim é o melhor aqui, tá bom? Que é a segunda opção. Perfeito. Agora, vocês viram que todos os componentes todos esses itens são iguais? Você acha que faz sentido a gente ter um código para cada, um elemento para cada? Não faz, né? Então, o que a gente pode criar? Um componente para isso. E com esse componente, a gente basicamente vai definir dois parâmetros, que é a imagem que ele vai passar e o texto que ele vai passar, né? Então, isso já facilita muito a nossa manutenção, porque posteriormente você precisa corrigir essa área, você vai mexer em um componente que vai refletir em todos automaticamente, entendeu? Então, o componente, a reutilização, principalmente desses componentes, vai te facilitar demais. E sempre pense numa forma de reutilizar de criar esses componentes para você reutilizar, porque isso facilita demais a manutenção, principalmente de aplicativos grandes, tá legal? Como é que a gente vai fazer aqui? Por que eu quis criar ali fora? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai selecionar a linha,
a coluna, desculpa, que a gente quer. Vou clicar com o botão direito nela e vou ir nessa opção Convert to Component. Clicou nele, a gente precisa dar um nome, certo? Eu vou dar um nome aqui, categoria. Vou criar esse componente. Você vê que ele já me abre uma outra parte. E aonde você vai ver esses componentes aqui? Dentro da Widget Tree agora vai aparecer como se fosse um diamantezinho com o componente que você tem, bem como todos os itens aqui que compõem esse componente, tá legal? Legal, tenho ele aqui, já criado. Aí o que eu falei? Eu lembro que eu falei que eu vou passar por parâmetro essa imagem, esse texto? Então agora a gente vai configurar isso. Então, selecionado aqui na minha árvore de elementos, eu tenho a minha pastinha de página, e eu vou ter fora da pasta de página, eu vou ter esse elemento categoria, tá legal? Então agora eu vou configurar os parâmetros que esse elemento vai receber. Então eu só estou com ele selecionado, ele já está aparecendo aqui componente parameters, que é justamente o que eu vou receber. Então eu vou clicar nesse maisinho aqui, aí eu vou adicionar um parâmetro, vamos lá, que ele vai ser o quê? Chamar de image. Vou falar o tipo dele. Vou falar que ele é um image path, ou seja, é o caminho de uma imagem. Não vou definir nenhum valor, por default. Um outro parâmetro que eu vou colocar aqui é o que? O texto. Então vou definir, vou dar o nome dele de category. Tá? Porque ele vai passar o nome da minha categoria. E vou falar que ele é do tipo string. Que string é o tipo texto, tá bom? Nada mais é que na programação, string ele é um conjunto de caracteres. O que é um caracteres? Uma letra, um acento. Isso são caracteres. Daí a string ela é um conjunto de caracteres, tá legal? Vou dar um confirm. Perfeito. Adicionei eles, agora eu tenho que mostrar como eu vou utilizá-los, tá legal? Então eu seleciono agora a minha imagem. Ao invés de eu falar que vem agora o path desse valor fixo, o path da minha imagem vai ser um parâmetro. Então vou colocar nesse íconezinho que está vermelho, você clica nele, você vai buscar da onde vem esse valor. Você vê que já aparecem opções disponíveis aqui e tá em branquinho esse image é o nome da propriedade que eu criei. Você vai selecionar ele vai entender que a imagem vai vir de lá agora, entendeu? E a mesma coisa eu vou fazer para o texto. Só que o texto é na propriedade text. E eu clico nessa opção, né, de eu definir da onde vem, que é, tá vendo aqui, set from variable, que seria vem de uma variável, e eu vou falar de onde vem. E o category já está aqui aparecendo, que eu criei, que é o category. Perfeito. É isso, gente. Então você vê que ele vai ficar com um colchetes em volta aqui, tá vendo? Porque ele sabe que eu vou passar por parâmetro. Maravilha, gente. Basicamente, o nosso componente está pronto, parametrizado. Agora, o que a gente precisa fazer? Ir lá na nossa página de novo, selecionar a homepage, e eu tenho que passar os parâmetros aqui. Tá vendo? Image Path. Vou passar aqui o meu Image Path, que eu vou ter que copiar de novo. Então, vou vir aqui no meu Assets, cadê? Aqui. E vou passar agora o meu endereço da imagem novamente. Endereço copiado, volto para cá. E colo aqui. Agora ele está pegando daqui os valores, tá? Você vê que quando eu criei ele apareceu dois bugzinhos, que é justamente o quê? Tá falando, você precisa definir do componente categoria, você precisa definir o parâmetro categoria, category, entendeu? E tinha dois antes porque eu não tinha definido o parâmetro da imagem. Então esse aqui eu vou colocar como restaurantes. Ele já automaticamente aparece aqui. Isso que é muito legal e facilita bastante vocês reutilizarem os componentes. Agora o que a gente vai fazer? Basicamente é só a gente duplicar aqui esses três componentes. Desculpa, esse componente três vezes aqui para ficar com 4 itens. Então, para a gente duplicar, a gente vai utilizar o Ctrl D ou Command D se estiver usando o Mac. Então, vai clicando aqui, já apareceu, show. E para a linha de baixo, eu vou dar um Ctrl C para adicionar aqui dentro. E agora eu posso selecionar meu componente aqui e no Ctrl D. Show. Isso aqui está muito parecido já com o que a gente está querendo fazer. Perfeito. Vamos dar um preview para a gente dar uma olhadinha como é que está ficando o nosso app. O preview está abrindo a página.
Legal, então aqui está a nossa categoria já de itens. Agora é só a gente vir fazendo a substituição das imagens. Tá ficando show de bola. E olha que legal aqui também, ó. Consegue navegar esses itens. Tá muito show. Bora lá. Então agora é só vir tocando os valores. Então eu sempre vou mexer nessas propriedades aqui e já vai aparecer. Então vamos lá. Então primeiro eu vou abrir aqui a minha linha. O primeiro não precisa mexer, vou mexer a partir do segundo. Então volto no meu preview aqui do aplicativo. Esse é mercado, farmácia e pet. Legal. Vamos lá, já fiz o upload prévio. Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz o upload para ficar claro para vocês, tá bom? Vou adicionar uma imagem aqui na tela qualquer só para mostrar. Cadê? Componentes aqui, vou adicionar nessa coluna aqui uma imagem. Legal. Eu falo que ela vem do Assets. Isso foi só pra gente fazer, só pra gente subir, tá bom? As imagens ali. Então aqui eu vou selecionar essa opção. Deixa eu pesquisar aqui minhas imagens. Então aqui é onde eu tenho... Cadê minhas bolinhas? Aqui. Então aqui é onde eu vou ter as imagens. Então eu fui subindo assim. Uma a uma aqui. Então fui aqui clicando e subindo todas na sequência, tá vendo? E aí vocês conseguem fazer. Por quê? Vou até mostrar para vocês aqui o erro que está dando. Ver se vai dar erro agora também. Então aqui ele subiu agora. Então vocês tentem aí. Se subir por aqui é melhor porque vocês conseguem subir tudo de uma vez. Quando eu testei a primeira vez, deu problema. Então eles já podem subir. Inclusive se vocês quiserem subir todos já de uma vez, vocês podem subir, tá? Entra aqui, vamos ver se vai. Aí subiu. Ah, que bom. Acho que resolveram esse bugzinho. Imagens iFood, vou aproveitar e subir todos. Ótimo. Mais iFood, banners. Mais iFood. Aqui, cupomzinho. Maravilha, gente. Com essas imagens aqui, agora a gente consegue já dar continuidade. Deixa eu tirar essa daqui, que só foi para teste. Vamos voltar. Então agora basicamente é vir nos seus assets aqui e sair pegando as imagens. Então a próxima é o mercado. Eu vim trocando o parâmetro aqui. Mercado. Pessoal, começou a repetição aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo agora, tá bom? Para finalizar. Então, pessoal, só para esse último que eu reparei que eu acabei pegando o ícone errado, quando esse entrega rápida, tá bom? Deixa o texto igual ao gourmet, só para ficar igual tá aqui. A gente poderia mudar esse texto aqui, vamos deixar como express. Ficar, fazer mais sentido aqui pra gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima aula nós faremos essa parte aqui onde a gente tem a configuração desses banners maiores, tá legal? Bem como essa parte aqui onde está escrito últimas lojas e ver mais, e posteriormente na última aula a gente vai fazer essa parte de baixo aqui e esse nave bar aqui embaixo. Obrigado, pessoal!